Pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Pod Norte aqui, né? Um dia abençoado, hoje frio, né? Mas eu estou aqui fazendo a propaganda do Pod Norte, deixei a blusa de lado aqui. E uma mesa seleta hoje, não é verdade, Costa? Bom dia. Hoje só jornalista, Isso né? aí. Só jornalista. É uma honra receber aqui, né? A Edjane Bento, jornalista. Murilo Brissan. É isso, Murilo? Bom dia. Bom dia a todos, agradecendo o convite do Pod Norte, minha colega de bancada Edi, um prazer inenarrável tê-la conosco. Prazer todo meu de estar aqui nesta manhã com todos vocês, ladeada por três jovens, né? Porque eu também sou jovem, vamos lá. Senhores, né? Senhores. Jovens E senhores. é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, reitero. Sejam muito bem-vindos. E vou começar a pedir para vocês, aí vamos escolher aqui, precisa fazer a apresentação para o nosso público, quem vocês são, o que os levou ao jornalismo, né? Você já tem uma história aqui que a gente já conversou nos bastidores aqui. Vamos começar primeiro pelas mulheres, né? Isso. Né? Tá. Vamos começar. Conta essa história pra gente, Ed. Da onde veio o sonho de ser jornalismo, do jornalismo, né? De estar na comunicação. Se isso já tem alguém da família que está na área da comunicação, conta pra gente essa história. Muito bem, eu comecei com 17 anos cursando metodista, fiz metodista, jornalismo, e era uma jovem sonhadora, né? Antes disso, eu sabia que eu faria duas coisas, ou seria jornalista, ou seria advogada, porque eu tinha bons argumentos. Então, minha família falou, olha, Edi, ou você vai para o lado do direito, porque você se justifica bastante, ou você vai contar histórias, porque você adora contar histórias. E com 13, 14 anos eu já sabia mais ou menos o que eu faria. Minha mãe queria que eu fosse para o lado da medicina, saúde, mas não era o meu métier, não era o que o meu coração trilhava, sonhava. Fui escolher e passei em jornalismo, fui muito feliz, gostei muito, mas, em contrapartida, junto com o jornalismo, eu fiz teologia. E na época que eu fiz as duas graduações, eu era apaixonada mais por teologia. Então, a faculdade de jornalismo eu levei naquela de vou terminar, vou fazer porque Comecei, vou né? usar, né? Mas a minha paixão mesmo era teologia. Então, eu sabia que ou eu seria correspondente ou eu seria missionária. Sabe aquela coisa de querer fazer... A gente tem vários sonhos, né? Sim. E se ferramentar é o caminho. Mas com 17 anos você não está pensando nisso. Sim. Você está pensando só em viver o seu sonho. Exato. Então, obedeci à minha mãe, fiz jornalismo, terminei, concluí. E logo que eu saí da faculdade de jornalismo, eu já emendei no trabalho de TV. Já comecei com TV, só que não como jornalista. Eu fui trabalhar como produtora, né? E me apaixonei pelos bastidores. Me apaixonei pelos bastidores. Continuei mantendo viagens, fazendo coisas, mas o bastidor ganhou meu coração. Nessa de ganhar o coração, estou há 22 anos fazendo televisão. Nos bastidores, fiz já reportagens, trabalhei como repórter, já trabalhei na Assembleia Legislativa, Rede Internacional de TV como repórter, mas o que brilha, o que aquece meu coração ainda é o bastidor, né? Por exemplo, cheguei aqui, o que a gente comentou? Olha, o que você acha de fazer isso? Camarim? Sim. Por quê? É a visão que você A tem, minha né? visão Exatamente. já de bastidor, né? A experiência, né? E a experiência que eu, nesses 22 anos, desenvolvi. Tentei resumir, tá? Murilo, sua vez. Aí eu sou desobediente, eu não fiz o que minha mãe queria, muito menos o meu pai. Essa é a grande verdade, porque quando eu falei que ia fazer jornalismo, meu pai pulou alto, né? Essa foi a verdade, porque tradicional fazer jornalismo vai ganhar dinheiro aonde? Nunca ganhei dinheiro, ele tinha razão nesse ponto. E como que eu comecei? Eu trabalhei com 15 anos numa redação de uma revista de moda. Eu me apaixonei por aquele ambiente, né? Um ambiente salutar, legal pra caramba, pessoa descontraída. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Aí só que os rumos não foram bem aquilo que eu pensei. 18 anos eu fui pro exército, mas eu pensei, vou ficar um ano sofrendo aqui como soldado, vou prestar CPUR. Só que para prestar para esse CPUR, você tinha que estar
começando uma graduação. Aí eu fui fazer psicologia. Nossa. Fui fazer psicologia, minha mãe adorou, né? Psicólogo da família, meu Deus do céu, olha, querendo se entender, totalmente alucinado, né? E aí eu comecei entrei no CPUR, só que a faculdade ficou meio de lado, né? Dava até para conciliar, eu falava para minha mãe que não dava, mentira, desculpa, mãe. Mas aí a coisa tomou um rumo. Aí eu, um ano CPUR, falei, vou enganjar, gostei do ambiente, vou enganjar. Fiquei 3 anos. Aí quando eu saí de lá, resolvi fazer jornalismo. Entrei em jornalismo, me formei em 97, né? E me apaixonei pela profissão, estou até hoje. E é isso aí, resumido, sucinto, para vocês entenderem mais ou menos a minha vida. Um resumo, né? É. Então, mas aí você tem história, a gente tá conversando nos bastidores, tem história, né? E assim, e é legal que é uma história assim que tava comentando com as pessoas ontem, falei assim, você conhece isso? A pessoa falou, não. Eu falei, então não adianta eu te contar a piada, né? Que é coisa antiga, né? Então, por exemplo, uma criança fala assim, um jovem, você fala assim, ficha telefônica. Não sabe o que é, Não sabe. né? Então algumas coisas, né? Um LP, então só vê na internet, né? Fita cassete. Então, eu disse o LP, né? Já foi uma puxada aqui. O LP foi uma puxada. Tinha um jornal antigamente, você que não conhece, você que ainda não tem a barba branca ainda, né? Então, e era um jornal assim bastante explícito. As imagens Bastante eram sanguinário, né? diretas, né? Sanguinário, né? Eram notícias populares. Famoso NP. NP, né? então. Realmente é um orgulho ter feito parte do NP. Eu entrei como estagiário no NP e foi bastante legal porque o NP, para a época, ele tratava assuntos assim bem progressistas na época. Você falava de sexo com a Roseli Saião, que é uma socióloga, e você não tinha isso, era um tabu. Era um que se tabu. falava. Na época era um tabu. E o NP me deu muita bagagem, como estagiário, o NP ele te deixava muito à vontade. Eu fazia coisa que, discutindo com os amigos meus que tinham se formado comigo, você faz isso? Não, eu não faço, eu fico lá só tirando xerox. Eu já fazia o quê? As manchetes de capa, eu fazia o lead, né? O pessoal pegava o estagiário e colocava para trabalhar mesmo. Então eu aprendi muita coisa. O pessoal chamava você, eu participa aqui, faz uma matéria paralela à minha, vamos ver. Então a gente participava da coisa mesmo. NP, pelo amigos de época, ele foi um jornal que ele fugiu totalmente do padrão de todas as regras que tinha, né? Porque você não via. O forte dele era o policial, né? Era a área policial, era o que mais chamava atenção, né? Capa de jornal era. Você torcia, tava sangrando. Era o tinha, famoso né? espreme sai sangue. Ele tinha esse. Isso, né? Verdade. Espreme sai sangue. Ele e o Diário Popular. Eram. Não sei se eram concorrentes. Eram concorrentes? Não. O Diário Popular, a linha editorial do Diário Popular, era mais sério, com uma linguagem mais expressiva, né? Não era tanto rebuscada. Tanto é que o NP, ele teve muito preconceito pela linguagem, não era muito rebuscada a linguagem. Só que existia técnica jornalística. Sim. Né? Isso você não pode fugir. E como era da Folha, era Do Grupo Folha? do Grupo Folha. O pessoal que trabalhava na Folha tinha esse preconceito. Eu não quero trabalhar no NP. Só que várias vezes o salário dele saiu do NP. Né? Porque o NP tinha um público cativo, né? Sim. Tinha um público que era um Nossa. povão. Mas ele falava Nossa, o nome é autoexplicativo, né? E o mote Notícias já tá dizendo. populares. Então, Autoexplicativo. E o falava mote uma língua, né? E o mote do jornal era isso mesmo, escrever para o povão, para as pessoas menos favorecidas, né? Então, existia a técnica, se escreviam bem, mas não era rebuscado. Tanto faz. Por quê? Porque atingia o povo. Tanto é que o slogan era um jornal para a classe trabalhadora. Esse era o slogan do jornal. Sim. E isso eu acredito que era mesmo um exercício para a gente que é jornalista. Não sei se você teve isso, com certeza teve. Os professores pediam para você escrever o mesmo texto para diversos públicos. Sim. Então você tem que passar a notícia, porque eu estou comprando um produto. A notícia é o produto. Que forma que eu passo esse produto? Eu posso colocar uma fita amarela ou posso colocar numa caixa de papelão. Sim. Eu tenho que contar a notícia. Né? E o Notícias Populares,
Eu lembro mais do diário. Mas o Notícias Populares tinha era foto, Mas isso, né? sabe o que? A grande foto, uma legenda e o lead, a cabeça lá da matéria, dando bombasticamente, tipo, morreu, né? Caiu o avião, Não, mas não tinha tarará, dúvida. Tava estampado aí na foto. estampado. Mas Né? era, como Não, você mas falou, era alto. outro dia eu vi no YouTube, era uma matéria antiga da Globo, nos mesmos padrões. Então lá, eu nem lembro que era o repórter, tava dando entrevista lá, e a pessoa que morreu tava lá no chão lá, e não tinha nada, não tinha tarja, não tinha, não tinha nenhuma técnica ainda, né, eletrônica ali Blur. de cobrir a imagem, né? O blur. Né? E sim, mas e tava lá escancarado. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, era vamos dizer assim, um momento da nossa história que isso era aceitável. Né? Como hoje já não é, né? Hoje, se você colocar um jornal desse na banca de jornal, é capaz de chegar lá um povão lá doido lá e botar fogo na banca de jornal. Era Né? aceitável assim, É. até a página 2, né? Porque o jornal foi lançado em 63. Teve um promotor, eu não me recordo, acho que foi 68 ou 69, que quis fechar o NP, né? Porque ele achava que a linguagem do NP não era Aceitável. aceitável na época, É o né? que eu disse, o jornal ele fugiu totalmente do padrão que tinha, né? De tudo, né? Era totalmente fora da curva com o conceito de visão de quem, né? Da população, em termos assim, né? Mas é Daquele padrão legal, típico, né? De jornalismo. Então ele seguiu o tá manual fora da deles curva, de né? redação não era o mesmo de Globo, Estadão, Sim. Folha, jornais mais tradicionais e elitizados. Mas é legal ouvir da sua parte que havia uma técnica, né? Sim. Você que estava lá dentro. E também da oportunidade que se dava ao estagiário, porque realmente, aí eu vou entrar num assunto que eu acho que é interessante, as faculdades, né? O que a gente tem hoje como o padrão de ensino, na verdade, a gente aprende muito mais na prática. Não sei se você concorda. A história do jornalismo, sim, as matérias que a gente tem, né, de semiótica, estudo de linguagem, história da arte, história da música, isso é interessante, precisamos disso. Mas a prática te dá o hard news, te dá o dia a dia da notícia, porque a notícia não espera você chegar. Sim. Né? Se você ficar parado, a sua viatura, o que vai acontecer com ela? Qual a diferença hoje do jornalismo A locadora vai ganhar dinheiro. o jornalismo antigo, né? No tanto que você colocou aqui pra gente também, Murilo, que as funções que se acabaram, né, no decorrer dessa modernidade do jornalismo, que se acabou, né, dentro do jornalismo, eu queria que vocês dois falassem assim, né, porque acho que vocês dois pegaram essas épocas todinhas, né, o jornalismo da época de vocês que veio vindo e essa coisa que foi modernizando e algumas funções que foram saindo, as dificuldades e as melhoras que vocês viram nessa mudança de tudo do jornalismo, né? O que você está dizendo é a transformação das plataformas. Então, o Murilo teve uma experiência grande, que a gente já conversou sobre isso, sobre a mídia impressa. Sim. Né? Eu já fui para a mídia televisiva, que é uma outra Sim. plataforma. É o mesmo produto. Vou deixar você falar primeiro, que eu acho que a sua história é interessante sobre mídia impressa. Mudou no sentido de, eu acho que a linguagem ela diferencia de acordo com o meio de comunicação, como ela disse, televisão, rádio, impressa. Só que algumas funções do jornalismo acabaram, né? Tinha o copy desk. Uau! Isso aí, eu fiz isso muito quando eu Me, cheguei. Enterrou. me ajuda aí, porque eu não Copy não fiz desk jornalismo, não. é o profissional Aham. que ele faz o seguinte, ele acerta É. a linguagem, né? Sim. Corrige algumas coisas. E, por exemplo, eu tenho uma matéria que está com 5 laudas. E eu preciso entrar uma propaganda. Uau! Né? Eu preciso cortar aquela matéria, mas que não perca o sentido. Então, o Copydesk fazia isso. Entendi. Ele cortava a matéria para entrar a propaganda. Né? O merchan, o famoso merchan. O pauteiro. Hoje não tem mais. O pessoal sai na rua sem pauta definida, pré-definida. Lá não, tinha uma reunião de pauta, o pauteiro fazia isso, estudava o que estava acontecendo ali e vinha com as pautas. Dava para o diretor passava para o chefe de reportagem, ele numa reunião de pauta, ele passava para o repórter as pautas. Hoje não tem mais isso. O Copydesk está voltando hoje com essa linguagem das redes sociais.
que essa mudança de linguagem de acordo com o produto, com a plataforma. É. Então ele está voltando, mas com outra função, com outro nome. Mas se você parar para pensar, é a mesma coisa. É que eu vejo que tem algumas, por exemplo, você tá lendo uma matéria, daqui a pouco entra uma propaganda no meio ali, alguma coisa, né? Você tem que continuar rolando, mais pra baixo é que você vai encontrar a continuação, mesmo que não tenha lá a continuação, né? E aí eu entendi, você colocou, por exemplo, você tá lendo ali o primeiro trecho. Então, pra não terminar, e aí eu mudar de plataforma, mudar do que eu tô vendo ali, né? Tem que ter Feed, né? exatamente, esse É feeling ali de continuidade, tem que dar isso. continuidade à Não é matéria, né? fácil não, hein, cara? Era O cara tem e que ser uma bom, profissão hein? que acabou, É, então. né? Você não vê mais isso. Eu acho que se a gente fosse fazer uma análise, pega o jornal de hoje, primeiro que não existem muitos impressos, Sim. e pega um jornal de antigamente. Quantos cadernos você tinha dentro de uma publicação? Uma publicação, o Jornal do Dia, hoje, né? Digamos, dia 2 de julho de 1970. Quantos cadernos tinham ali e quantas folhas hoje tem um tabloide, um jornal, seja qual for o formato dele? Quase nulo. Por quê? Porque as pessoas não procuram mais a leitura. Sim. É o tempo. Eu tenho que me informar em pouco tempo e o volume de informação hoje é gigantesca. Sim. Antes de vir para cá, estava acessando uma notícia. A mesma notícia em vários canais. Né? Então, hoje está tudo muito mais rápido. A geração nossa, a sociedade hoje nossa, ela não pode perder tempo. Sim. Então, ela acha que parar para ler um jornal, para ler uma notícia, é parar. Não posso, eu tenho que fazer esse movimento. A gente, como jornalista, perdeu muito. Como você falou, muitas funções foram tiradas e trocadas. Pega uma pessoa que faz tudo. Ela faz a foto, ela faz o texto e ainda comenta, né? E ainda lê. Fica tranquilo Faz que o comentário. a IA tá aí. Então, e a gente vai falar de uma outra transição, porque então. o Murilo pegou uma fase que não foi a minha. Você se formou primeiro que eu. E foi para a redação muito antes que eu mesma fui. Você já chegou num ambiente diferente. Eu já cheguei numa TV, que é uma outra linguagem. Sim. Né? Fiz rádio também, rádio, principalmente rádio de música, né? Com estilo musical, mas que tinham as pautas de jornalismo, e eu entrava fazendo estágio nisso, que é uma baita de uma experiência. Sim. Como você falou, bota a Edjane para fazer. Edjane, você vai fazer agora o bloco de 5 minutos de notícias. Tem que ter trânsito, porque rádio já é outra linguagem, é outro público. Você vai fazer trânsito, meteorologia e tem que falar sobre transporte público. Porque quem está ouvindo rádio naquela época, em 2000, né? Sim. Estava em trânsito. Diferente do que é hoje. Né? Hoje a pessoa está no Uber, pega o celular, ela não quer nem saber qual é o caminho. Ela Sim. botou lá e... O legal é quando surgiu a internet, né? E quando veio a web rádio primeiro, né? Que chegou a rádio sempre muito antiga. E quando chegou a web rádio e veio essa coisa de podcast, de tudo quanto essa invasão da parte de internet, o pessoal ficou preocupado com o fim da rádio, né? E na verdade não existiu isso. Foi uma preocupação, claro. Com o seu público definitivo, a mesma coisa com o jornal, com o livro. Tem gente que não quer ficar olhando para o celular, ficar mexendo e tal. Ele prefere realmente estar lendo um livro. Então nós temos, claro, diminuiu, isso é óbvio, mas temos ainda um público bem cativo nisso, né? Sim. É uma Diminuiu, mas não extinguiu, não né? extinguiu. Há uma diferença, né? E outra, O filtro aumentou. quem tem mais de 30, 40 anos aí, vamos colocar assim, ainda prefere ler um livro do que ficar mexendo no celular, para ler no celular, até por causa de o cara vai ficar ali, né? Ele prefere pegar um livro, folheando, ele já criou esse hábito, né? Ele já vem com esse hábito, ele geralmente não vai tirar. Mas o que eu queria perguntar para vocês é como eu parei no segundo ano de jornalismo, mas eu corri algumas coisas de TV também, de estar participando, de ter a curiosidade de participar dos bastidores, né? E de grandes eventos, né? Eu me formei em gestão de eventos, fiz administração pública e parei no segundo ano de jornalismo. Quero voltar para isso e sempre estive ligado a web rádio e podcast. Eu vejo que essa coisa da pessoa também evoluir em tudo. Por exemplo, eu vou chegar aqui e falar assim, olha, você é um redator, repórter, aí daqui a pouco eu estou na produção, aí começou a pessoa se especializar tanto
que ele começou a tomar a vaga do outro. Por quê? O empreendedor ou o chefe, ele falou, peraí, para que eu vou pagar um salário para Ed, um salário para o Murilo e um salário para o Maurício Vilar, se eu posso pegar o Vilar, que o cara é crânio, já fez tudo isso aqui, e ele dá conta sozinho, eu pago mais metade do salário para ele, vai estar feliz e eu estou economizando. Não é verdade? Tem isso, não tem, Ed? Não? Existe muito isso. Hoje o mercado está assim, eu acho que em todos os segmentos. Tanto é que a gente não pode parar de estudar, não pode parar de se envolver, não pode se lançar. Eu vim pensando nisso, sabia? Quando eu tinha... A gente que trabalha com televisão, com rádio, com comunicação, você já é meio cara de pau por natureza. Você não tem vergonha, você tem... Né, umas aulas de teatro ajudam, você tem uma postura, você sabe, tem o que dizer, você tem conteúdo, sabe o poder da palavra, carrega uma mensagem, etc. Só que entra a gente vai ficando com vergonha dos mais novos, porque os mais novos parecem que já nasceram sem precisar treinar, né? Ligado no 220 volts, né? Não nasceu, estreou, né? Era esse o termo que eu queria. Então, se você para, você engessa. Sim. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha terminado a faculdade de jornalismo, o meu diretor grande, Marcos Meirelles, filho do Geraldo Meirelles, ele era meu diretor de TV. Ele falou, Edi, eu quero fazer um teste com você. Você vai ficar ali na câmera, eu quero que você vai ter um programa aqui na HIT, nananã. Eu falei, não, eu tenho vergonha. Jornalista, formada. Não, eu travei. Mas por falta de experiência, por falta de vergonha, por medo de errar. Preparação para aquilo, né? E também pela imaturidade. E, às vezes, hoje eu uso essa experiência, que foi comigo há muitos anos, para me lançar sobre tudo que me é ofertado. Ediane, quero te convidar para participar do podcast. Eu vou lá. Ediane, você vem aqui dar uma palestra? Estou lá. Porque por uma situação de vergonha, eu posso ter podado uma situação que hoje eu seria uma apresentadora. Sim. Entendeu? Então, isso a experiência te dá. A imaturidade me tirou isso. Hoje a experiência, mesmo estando mais velha, mesmo estando até... E é um meio, assim, relativamente perverso. Sim. Do ponto de vista Muito, da oportunidade, sim. né? Muito. Ou você tem bom berço, né? Aí já está garantido, né? Ou então, perdeu, né? O Vilar entrou numa questão legal que eu queria perguntar para vocês dois. Pelo Murilo aí. Com essa gama enorme de universidades e faculdades de jornalismo, qual a dificuldade que vocês veem hoje, real, né? A bagagem de experiências que vocês têm, esse pessoal novo que acabou de falar, que a gente acabou de comentar, e dentro dessas dificuldades, das diferenças, né? Da mídia, de todas as mídias, né? Da imprensa, televisiva, digital, rádio, impressa, de todos os meios que vocês circularam, quais são as maiores dificuldades que vocês tiveram para poder se adaptar em tudo isso? Eu acho que o jornalismo tem que fazer um network. Isso é de praxe. Porque você tem que conhecer pessoas que conhecem pessoas para te inserir no mercado. Caso contrário, ninguém vai te dar oportunidade. Uma coisa que eu vejo no jornalismo hoje eles querem acabar com o curso de jornalismo na faculdade. Até eu entendo, porque com tudo essa reviravolta do jornalismo e tal, o pessoal meio que saiu, não procura mais, né, o jornalismo. Só que eu acho que as pessoas hoje deveriam investir mais no jornalismo porque é das redes sociais. A rede social te dá essa gama, tá todo mundo escrevendo, todo mundo se comunicando, só que eles estão esquecendo das camadas do jornalismo. A ética, você procurar notícia, entender do que está falando, o ordenamento jurídico do jornal. Isso as pessoas estão se esquecendo, estão lá, escrevem, não respeitam a fonte, não entendem o que estão falando, e está todo mundo aí. Então eu acho que hoje deveria ter um PPP nas escolas, você colocar o jornalismo no ensino médio. Quer tirar da faculdade? Tá bom. Coloca no ensino médio porque as pessoas já interagir, já entendeu como que funcionam as camadas do jornalismo. Né?
O PPP é o político pedagógico, o plano político pedagógico das escolas. Deveria inserir isso aí, né? Porque você vai condicionar a pessoa a escrever, a entender do que está falando. Porque hoje em dia ninguém respeita mais a fonte, ninguém respeita mais o que é público, o que é privado. Porque, pô, uma pessoa pública, ela faz alguma coisa, só que ela tem o seu momento privado. Então você não pode ir falando das coisas que acontecem. Então você tem que ter essa ética. Então eu acho que estão esquecendo as camadas do jornalismo. Murilo, eu concordo em partes com você, porque se no plano, no PPP, não há nem o interesse de que a pessoa, a criança, o adolescente aprenda finanças, o básico, não aprenda português e matemática, que são essenciais para a gente interpretar um texto, para a gente interpretar solucionar um problema, como que a gente vai querer que a pessoa, que eles tenham acesso, né? O jovem, a população mais baixa ainda, principalmente, acesso ao mínimo do que é ética numa notícia. É interessante para quem manda que o público saiba menos mesmo. Eles gostam disso. É interessante porque isso mantém todos nós num cabresto. Então, quanto menos conhecimento eu tenho, mais fácil eu sou de ser manobrado. Agora, se você explode, sai dessa bolha, você é criticado, primeiro, mas também pode influenciar. Eu acredito que a gente que tem uma visão, essa visão que a gente está tendo aqui, esse papo, né? Olha, não tem ética, ninguém respeita a fonte, a notícia nem é bem dada. Isso que a gente lê hoje não é notícia, porque notícia tem que responder 5 perguntas. Uma notícia ela tem que responder 5 perguntas: quem, quando, onde, como e por quê. Que é o lead, né? Que é o lead. Isso tem que estar na matéria. Primeiro você põe a cabeça da matéria, depois o olho da matéria, e depois você conta, enche com linguiça, digamos, né? Dá o detalhe da cor da blusa do Murilo, se ele usa óculos ou não. Isso são detalhes que você coloca no 3º, 4º parágrafo. Pega uma notícia que tenha 4 parágrafos. Mas o pessoal não gosta mais de ler. Não lê. Então a pessoa coloca tudo na primeira. Eu tiro pelo seguinte, eu sou da época do Orkut. Então o Orkut você escrevia mais do que você via. Você põe uma foto ou outra, mas o negócio era mais escrito, né? O Facebook já deu uma melhoradinha ali, né? Então você tem um videozinho, né? Você consegue se explicar. Mas texto mínimo. Outras redes sociais eu não consigo nem ver. Tem umas que eu não consigo ver. Porque assim, o escrito ainda você consegue transmitir, né, uma informação. Mas o problema é transmitir para quem? Porque se o outro lado não quer ler, aí a gente cai nesse problema. Eu entendo perfeitamente que, na verdade, é de uma transformação. É o receptor, né? Você estava falando aqui, eu estava pensando em 2 coisas. Uma que eu acho que é um marco, um divisor, que é a Guerra do Vietnã, né? A cobertura de guerras era meio glamurosa, né? E a Guerra do Vietnã, ela foi explícita. Então chegou mais ou menos ali bem entre aspas, tá? Porque eu não sou da área, né? Do padrão NP, mas ela trouxe uma imagem para as pessoas do que é uma guerra de verdade, né? Não era aquela glamorização que se tinha um tempo atrás, né? E quando você estava falando, eu lembrei de um programa, eu não vou falar o nome aqui porque a pessoa tem programa na TV ainda, e fala de variedades, um monte de coisa lá, e ela leu o que estava escrito lá no TP. Isso. TP, teleprompter. Fala, gente, daqui a pouco nós vamos ver a queda de uma nave alienígena na Terra. Ela leu. Aí depois que ela leu, ela entendeu o que ela leu. Processou a informação. Fechou o rosto, porque entendeu. Quem escreveu aquilo devia ser. Se Ou Deus foi quiser. um trote. Ah, não, foi ao vivo. Não, foi um trote, aí a tem que pessoa demitir, fazer né? isso com ela. Aí tem que demitir, né? Aí você vê que nível, né, que a gente chega, né? Porque assim, quem escreveu aquilo, né, era um satélite, obviamente. Sim. O satélite entrou, queimou lá, ficou aquele risco, né? Beleza. Era só falar que era um satélite, né? A pessoa Impressionante. falou que era alienígena. Então, e eu acho que cai nesse que você acabou de falar, né? Da questão da ética Sim. da informação, E né? de conhecer do assunto, né? A primeira coisa é o que você está falando. Você conhece, tem Sim. conhecimento de causa, você conhece o assunto. Você fez uma prévia para saber se aquilo lá há veracidade. Hoje em dia ninguém se preocupa com isso. Você constatou os fatos, né? Você checou Perfeito. o que você escreveu, porque é sobre isso. Sim.
Se eu contar aqui uma mentira Famosa fake, né? como notícia, quem vai me contestar? Hoje em dia, ninguém está preocupado com isso. Eu quero like, se é mentira ou não. Sim, taca lá e... Né? Aí Então, Você entrou numa questão legal quando agora apresentadores que gostam de, principalmente na área policial, lacrar. aí ele quer lacrar e ele quer colocar a imagem do policial lá e ele, ó, desce a lenha. O que aconteceu? Nós tivemos aqui dois advogados tops, doutor Mauro Ribas e doutor Renato Soares. Os policiais começaram a processar esses apresentadores. Certo? Então saiu da cadeia da TV, ou quando já processava os dois juntos. A emissora e o apresentador. Por quê? Peraí. Tem uma grande interrogação nisso. Aquela matéria que acabou de sair, a visão jornalística da coisa, e você olhar aquele cenário daquela situação e você passar a informação. Simples assim. Aí para lacrar, aí você, polícia isso, não, polícia aquilo, Aí quando vai perceber lá no final da coisa, o polícia não tinha nada a ver com aquilo. Não era aquilo, né? Mas a gente tem vários exemplos de alguns anos atrás, acho que já fez aniversário de 10 anos, daquele dono de creche, aquele senhor. Sim. São vários os Escola- exemplos escola que a gente base, tem, escola de base, Isso. vários exemplos. Convidei o autor do livro, que ele dá aula no Senac. Ele dá aula no Senac, Legal. Quem fez o autor do livro Escola Base, ele deu aula para mim de assessoria de imprensa no Senac. Olha Então, que legal. é isso que eu falo do ordenamento jurídico do jornalismo. Os caras não têm esse conhecimento do que pode ou não ser dito. Só que depois do estrago, acabou. Porque é uma Você tirinha não acha, aí pequenininha. você não acha o autor, né? Não, Depois quando do você acha estrago, o você não sabe quem autor, falou. aí o que acontece? Você pega uma matéria, Vilar, que ficou 20, 30 minutos na TV. Sim. Aí pro direito de resposta seu, o cara te dá 2 minutos. Não, assim, informamos que... Informamos E que já vinculou, informamos, né? Já vinculou, era, nem já que você acabou. venha com a resposta, Não, mas já exatamente. vinculou. Mas no que eu não concordo com você, não é que não precise. Eu acho que seria necessário que todos os adolescentes tivessem aulas de educação financeira, ética e moral, como eu acho que eu peguei 1 ano de ética e moral, e isso que você falou sobre... Quer dar uma notícia? Bem, vamos interpretar esse texto. Como que eu interpreto um texto? Quem é o sujeito? Né? É o básico. Vamos dizer, Aulas de aí você vai direito. tirar o emprego do professor de português. Mas você Mas concorda? entende? Mas Não, eu entendo coloca perfeitamente. isso dentro da Só que é pauta fora do da nossa professor. realidade. Você coloca hoje. Nós temos adolescentes que não sabem ler direito ainda. Sim, Então é fora da realidade do Brasil. A gente gostaria muito que chegasse. Claro, nós temos escolas padrões públicas que são muito boas. Aqui na Norte pega lá Deville Alegrete, né? Entre outras aqui que você tinha. Agora eu não algumas sei, escolas, mas antes era referência. era né? referência. Eu não sei como é que tá agora, mas tinha outras escolas aqui na Zona Norte aqui que eram referências no estudo. é expedicionário também, Sim. né? Expedicionário, Aí- Albino César. Aí, Albino César, aí o que acontece? Você vê hoje crianças que não conseguem ler, elas não estão lendo, ela está na quinta, sexta série, não é? Por quê? Acabou com a principal coisa que o respeito que tinha com o professor, ele reprovar você. Hoje não. Sim. Você passa de ano direto, você não tem. Aí o cara vai dar aula, tem um cesto, ele abre a porta, tem um cesto de lixo cai em cima dele, ele é agredido dentro da sala de aula. O moleque não tem educação em casa, porque a educação vem de casa, o conhecimento a escola dá. Sim. Aí chega lá o pai e a mãe, em vez de ele reprovar a situação que o filho ou a filha dele fez lá, não, ele quer agredir o professor. Vai para cima do professor Entendeu? e tira a autoridade pouca que ele teria dentro de sala de aula, né? Aí você acha que um país desse, Vilar, você acha que um país desse, se não mudar esse planejamento todinho e não ter medo de chegar e falar, ó, seu filho está sendo expulso, ele não vai ficar aqui. E se você mudar hoje, Entendeu? você só vai ter resultado daqui 30 anos. Isso é o mais dolorido. Como não mudou hoje, não vai mudar amanhã. Não há interesse. E nem depois da manhã, então pode esquecer E que uma coisa- esse problema vai E longe. uma coisa que eu tinha no meu tempo, existia educação dentro de casa. A escola era um segmento, não nasceu para educar ninguém. Não é a responsabilidade da escola. Não é exatamente. responsabilidade. Hoje em dia, não. A mãe não quer nem saber. A escola, por si só, tem obrigação, né? Segundo os pais, de educar o meu filho. Não, vai E pra não é escola isso. para não dar trabalho em casa. Justamente. Sendo que o filho é de quem, gente? Eu vejo uma diferença gigantesca das minhas filhas, por exemplo, que foram estimuladas, incentivadas desde cedo a lerem, desde cedo a pegar livro. Vamos fazer ditado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Por quê?
Porque a intenção é que você cresça. Não é a escola quem vai te dar isso. Né? A gente entrou aqui no assunto da educação, mas é porque não tem como você falar de jornalismo, Porque é a de base, notícias. né? É a base. Não, E e quais hoje, são as notícias que você dá hoje? e hoje, rede social, na verdade, ela cria oportunidade. Eu tenho um primo que ele tem um canal legalzinho, ele é lá de Minas, né? Então ele é agrônomo, né? Mas antes de ser agrônomo, ele gostava de planta e tal, então ele já montava lá um negócio de rosa do deserto, que era a principal plantinha que ele vendia lá e tal. Então hoje ele tem o canal de dar dica de como cuidar e tal. Então, assim, é, a rede social, ela dá oportunidade de ganho para as pessoas, Virou um né? trabalho. Virou um trabalho, né? Democratizou o acesso à A informação, informação, exatamente. né? E se tornou uma possibilidade de ganho. Então, assim, eu concordo plenamente com ele. Assim, a questão plenamente que eu digo do ponto de vista de se instruir isso. Sim. Se será instruído, eu concordo com ela. Não será porque não é objetivo, Por isso que não é né? uma objeção à ideia. Isso. Né? Mas é que isso Então, não vai é. acontecer. Infelizmente, não aconteceu antes. Então, é assim, Não há interesse. eu acho que é uma grande sacada. Eu tiro, viu, Costa, só um minuto aqui, pela questão da segurança. Então, por exemplo, assim, os prefeitos, quando eram cobrados por segurança, eles falaram, não, peraí, isso aí não é problema meu, isso é problema do Estado, né? Apesar de que o Estado, que está escrito na Constituição, não interpreta. Eles não. Mas eles interpretaram, eles só aplicavam no povo. Aquele Estado que está lá não é o Estado de São Paulo. Sim. É o Aquele- Estado com letra maiúscula. É o Estado do poder público, É. né? Então, aí falando, não, isso aí é do governador, não é comigo, né? E assim, a demanda hoje é por segurança. Então, prefeitos, o prefeito de São Paulo, ele não é o primeiro, mas é aquele que tem maior destaque, né? Então, levantou a bandeira, olha, eu estou fazendo, estou investindo, quero fazer isso, colocou lá o Smart Sampa e tal, Sim. e você vê outros prefeitos fazendo. Talvez, né, a gente sendo aqui bem otimista. A gente fala aqui num programa que está começando, uma ideia que está começando, e de repente chega no ouvido de alguém. Sim. E o cara falou: caramba, vou colocar isso aqui no. É uma boa ideia, vou implementar. Exatamente. Porque Exatamente. acreditamos que o acesso à informação vai nos livrar de todos esses problemas que são decorrentes da falta de educação. Então, a segurança sofre, a saúde sofre, todas as áreas sofrem por falta de uma situação. Efeito dominó, né? Efeito dominó. Né? Então, a gente está falando aqui de notícias, ou de plataformas, ou de... Mas não adianta você mexer no recheio se a base do bolo, Sim. né, se os ingredientes não estão corretos. Uma pergunta aí. Qual a diferença entre notícia, reportagem, entrevista, artigo e editorial? Vamos fuçar um pouquinho na mente de vocês aí, tanto na parte tanto na parte escrita, né, do parte de jornal impressa, quanto na parte também da plataforma de TV, rádio. Vambora? Quer dividir aí? Notícia é o que são essas informações que você tem que passar, né? Então, elas podem, se eu for pensar num jornal de TV, como que eu vou dividir a minha editoria? Como que eu vou dividir o meu jornal? Eu tenho que sempre, e acho que isso no impresso também devia ser assim, você não vai chegar com os 2 pés no peito do teu leitor. Então, como que você recebe alguém? É com notícias ruins ou com notícias boas? Com notícias boas. Dá aquela maciada Você na dá carne, uma maciada. né? Você nunca começa um jornal dando pancada. Você deixa a pancada, é o ápice do seu jornal. Entendeu? A notícia mais importante, você segura a tua audiência. Ela tem um nome no meio, né? No meio isso aí, né? Aquela notícia quando é quente, é o ápice, né? A notícia quente. notícia Tem, quente, isso. É Agora, dividida. eu tenho você fique aí sentado que daqui a pouco a gente vai trazer a notícia que você está esperando. Então, você mantém o teu público na expectativa. Né? Mas você começa dando, olha, aconteceu isso. Sempre próximo primeiro, e depois você vai abrindo. Ou então, você pode começar... Isso vai muito de estilo também, viu, Roberto? Vai muito de estilo, porque um jornal Notícias Populares não tem notícia rasa, ou notícia fraquinha, pequenininha. Era só sangue, porque o público buscava isso.
Então vai muito do público, o que você quer. Era só pista quente. Tinha outras coisas ali também. Isso, Não. Eu lembro dos negócios lá que era bem isso aí, não. Mas É porque no Mas meio, o- que no bastidor... não, mas é porque acontece. É, O que que o moleque vai ver? Na época era moleque. Sim. Pra quem tá na pauta, né? então. Pra quem é as pessoas que tá na pauta e hoje ainda tem pauta Mas na parte... o público do jornal não era só o moleque. Ah, sim, não, era Entendeu? tudo, Então né? ele tem É. que pôr um misto de tudo. Sim, Aqui no sim. podcast, adianta você trazer só um advogado? Só... Não, você tem públicos para Sim. tudo. Não, eu digo que tava na capa lá, né? Que é o que eu lia na banca de jornal sim. lá. Na Agora, manchete, o nas que- escaladas, né? Então. Agora, sim, voltando a falar, o que é notícia? Notícia é aquilo que informa. Comunicação. Então, a comunicação ela precisa de 2 elementos principais. E eu agrego um terceiro: receptor e emissor. Agora, como eu vou dar esta notícia, como eu vou comunicar essa notícia, muda de veículo, muda de público, não é? Muda de interesse, até do dono do jornal. Você pode pegar uma notícia. Você quase respondeu a minha pergunta aqui, É, mas você continua pode- que depois eu vou fazer. Você pega a notícia é tendenciosa? Essa é uma grande sacada. A notícia é tendenciosa? Não. Mas o veículo pode ser, o jornalista pode ser, o emissor pode ser. Porque se sou eu que estou escrevendo, a notícia, eu tenho que fazer o máximo, e você vai me ajudar nisso. O máximo possível sem a minha opinião. Eu vou passar a informação. A opinião vai no editorial, Exatamente. naquela filipeta do editorial. Agora, é o seguinte, tem a linha editorial De cada de veículo. cada veículo. Então, essa linha editorial, ela edita o que o jornal vai fazer, o que ele pensa, né? O mote do jornal. Qual que é o mote do jornal? Essa linha editorial. Então, por exemplo, eu posso ser um cara totalmente de esquerda. Vamos lá, um exemplo. Só que meu jornal é de direita. Então, eu tenho que me adequar à linha editorial do jornal. Então, é mais ou menos isso, né? E quem faz o editorial geralmente é o dono do jornal ou algum editor-chefe que coloca a opinião do jornal. Na revista, por exemplo, qual que é a notícia da revista, a notícia do jornal? O jornal aconteceu a notícia imediato, né? O texto O tempo dela é curto. No presente. Sim. Agora, a revista ela vai o quê? Analisar, porque já passou a notícia. Então ela vai analisar e criticar, e colocar uma crítica, colocar uma opinião dentro daquela notícia. É diferente. Porque ela tem um tempo maior de banca, Sim. né? Perfeito. Posso, né? Não, por favor. Porque ela tem um tempo maior de banca, porque ela demora mais para ser produzida, então você pode aprofundar mais. E a pessoa que compra a revista ela pode até desta pauta, que eu acho que eu fiquei imaginando você correndo no jornal, correndo com estágio, e um jornalista já com o nome feito, falando: Murilo, corre lá, eu preciso dessa informação aqui para agregar. Perfeito. Por quê? Porque eu tenho que preencher. E tinha que sair, né? E tinha que sair. E não é o jornalista com patente que sai. É a gente, era o estagiário. Isso. E a gente adorava isso. O trabalho árduo é sempre do Vai recruta. no DP, fala com o delegado tal que eu tô precisando dessa informação. Quantas vezes eu corri na delegacia? Preciso fechar. A gente vai fechar, né, a pauta. Hoje, até tal hora, você precisa estar aqui com essa informação. E não tinha telefone. Você tinha que ir No Moisés, né? Até porque vocês falando, eu lembrei de um amigo meu que trabalhou num jornal grande e ele fazia um negócio que parecia uma fotografia. Tô tentando lembrar o nome daquilo lá. Era o jornal mesmo, para impressão mesmo. Era um. Não sei o que, lito. É isso, fotolito. Fotolito. É demais, fotolito, Ele, cara. ele, que tra- legal ele- que ele- você- ele trabalhava com isso aí. Fotolito. E tinha mais ou menos uns 5 onde eu moro que trabalham, acho que se conheciam, foram juntos lá e tal. E assim, quantas pessoas perderam emprego, né? Sim, então, para você ver, se a gente for É, falar a gente de vai- mercado de trabalho e as coisas A tecnologia foi modernizaram, enxugando, né? Modernizou? É. Modernizou. Mas a troco do quê? Então. Quem foi beneficiado, né? Tem um Como custo, que né? a gente conversou sobre isso no nosso curso outro dia.
sobre as transições de carreira, né? Quando eu terminei jornalismo, estava entrando a internet. O meu curso foi o último que não teve internet, né? Era padrão, era um curso normal. Então, teve história da arte, história da jornalismo, né? E sem internet. A próxima turma já veio com já veio com... Então, eu já entrei numa redação que não existia, mas estava todo mundo em polvorosa. E você falou para mim, Ediane, muita gente perdeu o emprego. Todo mundo foi para assessoria de imprensa. O que aconteceu, Murilo? Então, quando veio o jornal, o advento do jornal online, a transição do jornalismo, todo mundo ficou com medo, com receio. O que eu vou fazer da minha vida? Os caras que já tinham um nome migraram para televisão, rádio. Sim, viraram comentarista. Isso, comentarista, né? E quem estava começando como eu? Né? Dia 20 de janeiro de 2001, o jornal encerra suas atividades. Meu Deus, né? que notícia. E aí eu falo, meu Deus do céu, não tem um plano B. Porque eu tinha um plano B lá atrás, quando eu era contínuo de uma revista. Eu tinha um plano B quando eu fui no Exército, mas eu não tinha um plano B. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí tinha um jornal que chamava Jornal do Concurso. Eu peguei o jornal e tô vendo porque antigamente era legal assim, né? As manchetes. Todo mundo perfilado ali, lendo aquelas manchetes do NP. Eu passava assim, eu falava, olha, eu escrevi essa notícia. Eu ficava todo orgulhoso. Né? Mas voltando aqui, do que eu quero falar. Aí eu não tinha mais plano B. Aí eu peguei esse jornal e vi lá concurso da CESP, na assessoria. Falei, aqui que eu vou fazer. Prestei o concurso, passei. Mas era muito legal na CESP, por quê? Porque como era um jornal Público da interno. empresa, então ele tinha um jornal online, nós tínhamos uma intranet ali, né? Nós tínhamos um jornal impresso, porque para mexer com o público, com os funcionários, e nós tínhamos também a assessoria de imprensa. E quando eu entrei na CESP, eu peguei aquele momento conturbado do apagão, da energia, né? O sistema energético estava um caos. E a gente atendia muito a imprensa. Então eu peguei bagagem, peguei casca nisso aí. Foi muito importante, porque a gente atendia a imprensa, a gente criava conteúdo para o jornal online e também conteúdo para o impresso. Né? Entendi. Então foi um aprendizado fantástico na CESP. E aquela transição de privatização, a crise energética, e a gente tudo naquela conturbada, aquele turbilhões de coisa. E eu estava ali naquele meio, fazendo matéria, atendendo a imprensa. Isso foi muito bom. Inclusive já tinha privatizado, nós estávamos só com a geração, o fornecimento já tinha terceirizado. Então a gente participou tudo isso aí. Então foi um baita aprendizado. E eu sempre nessa profissão, eu gosto de falar isso aí, reinventando. Eu já fiz de tudo de jornalismo, já fiz repórter fotográfico, fui estagiário, assessoria de imprensa, fiz até lingueta de livro. Trabalhei numa editora de você pegar o livro e ver algumas coisas, como que tá, se tem continuidade. Por exemplo, não é que eu vou lá corrigir ortografia, porque o cara escritor, ele sabe escrever. Só que a continuidade, de repente, ele está tão inserido no texto, na história, que ele esquece de colocar algumas informações. Sim. E você de fora não enxerga. Achava essas brechas. Isso. São óbvias para ele, mas para quem está lendo, poderia estar faltando. Prefácio de livro, fiz muito prefácio. Então, sempre me reinventando na profissão. Né? Fiz câmera. Só que o problema a gente conversou isso aí no curso, o problema desse mercado, porque ele é muito fugaz, ele é muito rápido. Se você não tiver inserido no contexto, você perde. Ele é muito veloz, né? É isso mesmo. Então você tá sempre que se reinventar e tá sempre no cenário. Você tem que estar no cenário. Eu vou aproveitar essa brecha. Vilar, notícias, né? Quem não é visto não é lembrado. E para você anunciar no nosso jornal ZN Mais Notícias... Eu acho que né? você não leu o recado que eu te mandei aí. Vamos fazer um intervalo aí? Deixa eu só colocar aqui, vamos colocar aqui, eu comecei, vamos terminar aqui. Para você fazer
seu anúncio no Jornal ZN Mais Notícias, você anuncia no 994447451. Repita. 11 994447451. Jornal ZN Mais Notícias. Eu vou agora para o Leão Motors. O Leão Motors, a gente está na Avenida Júlio Bono, 2460. E para você comprar o seu veículo lá na Leão Motors, você vai falar com o nosso gerente lá, o Santiago, no telefone 94781-3077. 94781-3077. E a Andréia, né, no 940-35-7174. O Leão Motors, você vai lá, escolhe o seu veículo e é a certeza de um bom negócio. E na promoção que eles fizeram aqui, que eles fizeram deram a entrevista pra gente. Fechou com eles. Fechou com eles, você ganha lá o tanque cheio de combustível. Mas você tem que falar que viu aqui no Pod Norte. Pod Norte. E no Pod Norte, para fazer sua inscrição, você vai lá, né? Dá um like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. A gente está preparando aí um presentinho para quem é inscrito no canal. Você que já é inscrito, vai lá no sininho de notificações, compartilha e deixa um like aí pro Pod Norte. Para alugar o estúdio aqui, você vai falar com o Arthur Dutra. O Arthur Dutra que vai combinar com você aí. A gente tem toda a parte técnica com ele, comercial, e você vem aqui, escolhe a data aí, a hora que você quer alugar o estúdio aqui. O telefone do Arthur é o 11 93493 2920. 93493 2920. Além da parte do estúdio, o Arthur, se precisar de dinheiro, né? Precisar de dinheiro, a gente vai falar com Tomasi Assessoria Empresarial. E o cara que tá ruim das pernas, precisando de uma empresa, também não tá precisando de uma visão diferente, alguns problemas que de repente ele não tá vendo, e tem uma pessoa especializada, conversa com o Dr. Tomasi, que ele vai te dar... Não espere o seu negócio chegar no vermelho, não. Conversa com ele antes, ele vai te fazer ter lucro, que é o mais importante. Se o cara quiser financiar um carro, Exato. Casa, apartamento, tá precisando de uma grana, tá passando dificuldade, vai lá falar com o pessoal do Tomasi. Vai trazer a solução para você. E o Tomasi fica onde? Pertinho aqui, ó. Aqui perto do Trimais aqui, né, ali no Tucuruvi, na Avenida Nova Cantareira. O telefone, a cola tá chegando. Demorou um pouquinho. Roda aqui roda a manivela do celular. Avenida Nova Cantareira, 2014, hein? Avenida Nova Cantareira, 2014. O telefone lá é o 2283-5934. 2283-5934. Tomasi Assessoria Empresarial. O cara que quer fazer aqui uma correta, o cara que quer fazer a sua mudança e quer fazer uma mudança com segurança, que não vai quebrar nada no meio do caminho, com profissionais capacitados, ele vai procurar a correta. Correta, exatamente. Logística. Né? Logística, transporte. Né? Do transporte, do armazenamento. E você encontra a correta no telefone aqui, ó. É o 11 2951 9591. 11 2951 9591. Correta, que é para sua mercadoria, o seu negócio fluir, correta logística. E aqui é rei, tem rei para todo lugar aqui, é rei tem. né? É leão, é rei. Agora o rei, né? O rei do óleo, o nosso outro patrocinador, o rei do óleo, seu carro tá com problema, não só de troca de óleo, mas óleo do câmbio, né? Além do óleo do motor, fluidos, né? Exatamente. Fluidos, filtro, ar-condicionado, filtro do ar-condicionado. Você procura o rei do óleo, né? Com certeza. E onde é que fica o rei do óleo, Vilar? Aqui, ó, você tem vários locais, tá? Pertinho aqui da gente, aqui do Pod Norte, aqui na Avenida Guapira. É o Rei do Óleo Tucuruvi. Na Avenida Guapira, 1977. Avenida Guapira, 1977. O telefone lá é o 91360 9966. 91360 9966. Tem também no Imirim, viu, ô Costa? É que os dois são Betos, né? Beto Costa e Beto. Aqui no Imirim, o Rei do Óleo, Avenida Direitos Humanos, 656. Avenida Direitos Humanos, 656. O telefone lá é o 94365-2726. 94365-2726. Tem também Jundiaí, Rua Várzea Paulista 118. Rua Várzea Paulista 118. O telefone lá é facinho, 91110-4000. 91110-4000. Agora, se você estiver em Carapicuíba, tem na Avenida Inocêncio Seráfico 4451.
Avenida Inocêncio Seráfico, 4451. O telefone lá é o 96614-7171, 96614-7171, Rei do Óleo. Bilar, se você me permite hoje, antes da gente fazer o nosso break aqui para tomar um café, o pessoal dar uma levantada, esticar as pernas. A Wolf Service é de um amigo meu chamado Crispa e o outro chamado Moura. E a Wolf, ela presta serviços de assessoria, segurança, investigação, no Banco Santander, para a rede Santander inteira. E o Arthur tá aí fazendo a parte comercial deles também aí. Então, quem quiser precisar de assessorista, como se fala, toda essa parte de limpeza, né? Que ele tem área de limpeza também lá que eles atuam. Fala com o Arthur no 93493-2920 e o Arthur vai estar dando essa força para eles lá na Wolf. O Crispa e o Moura são pessoas fizeram a diferença nesse tempo que eu estava afastado aí. E são pessoas que direto estavam em contato comigo, falando: Roberto, eu estou precisando de alguma coisa. São poucos que lembram de você quando você está aí. Verdade. Né? Verdade. Fisioterapia, em tratamento, e a coisa vai andando e a gente vai sabendo quem são os que eu falei, os de verdade e os de mentira, né? Exatamente. Pessoal, a gente vai parar então para um break aqui e vamos tomar um café. Daqui a pouco a gente volta. É isso tá aí. bom? Nesse break. Olá, como vai? Meu nome é Luiz Tomasi, sou da Tomasi Assessoria Empresarial, TMZ Personal Banker. Nós, da TMZ Personal Banker, temos algumas linhas de créditos para vocês. Tanto no Home Equity, que é o refinanciamento do seu imóvel, ou Auto Equity, que é o refinanciamento do seu automóvel. Linhas com taxas a partir de 0,99 ao mês. Venha, nos procure, tenho certeza que você vai gostar. Temos muitas outras linhas de crédito para você e para sua empresa também. Estamos juntos aqui para parabenizar o Beto e o Maurício num novo projeto, o Pod Norte, né, nesse podcast que eu tenho certeza que vai trazer entrevistas e convidados que vão agregar e muito, né, para você e para sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente, muito sucesso e estaremos juntos por muito tempo. Olá pessoal, sou Edmilson Pacheco aqui do Rei do Óleo da Avenida Guapira 1977. É muito bom poder dividir com vocês essa participação no podcast Pod Norte. Você que não sabe, nós somos especialistas em troca do fluido do câmbio automático. E nesse dia você vai saber da troca do fluido do câmbio e seus intervalos de troca. Troca do fluido da direção hidráulica, troca do fluido de freio, limpeza do sistema de arrefecimento. Esse dia vai ser um dia muito especial para todos vocês. Conto com a participação de vocês. Sábado, dia 22/3, às 10 da manhã. Até lá. É isso aí, pessoal. Após o nosso break aí, nosso café, estamos de volta. Esse papo maravilhoso aqui.
principalmente para você que está começando agora, quer ser jornalista, né? Cada profissão tem aí tem as suas dificuldades, né? E um papo desse maravilhoso inspira as pessoas ao que quer mesmo ser, quer mesmo ser jornalista. Tem um bom caminho, mas também tem umas pedras aí para você ir esquivando das pedrinhas no caminho, né? E tem as partes boas também, né? Divertida que a gente tá falando agora, né? Exatamente. Faz a pergunta aí, o que bas- é foca, né? Os bastidores aqui, né? Como eu não sou jornalista, não tenho formação nessa área, né? Surgiram uns assuntos aqui que eu falei, caramba, do que se trata isso, né? Murilo, explica aí para nós, agora para todos, né? Que eu já tô com dor aqui de rir, né? Então você conta aí para todo mundo aí. Então, no jornalismo, Foca. não o estagiário, o cara que está Sim. começando no jornalismo, ele chama de foca. Por que foca? É pelo Hum. animal mesmo, aquele animal engraçado, cheio de energia, né? Porque o jornalista, quando ele sai da faculdade cheio de energia, né? Querendo trabalhar. E quando ele é contratado, quando ele chega numa redação, ele deslumbra tudo aquilo lá e fica meio abobado, que nem uma foca, né? Então, por isso o termo foca. Eu É o gostei da mais palminha. feliz. É o mais feliz, todo mundo pé da vida lá, né, cara? Ah. Ali fazendo a matéria, às vezes. Tenso com a data para entregar. Data pra entregar, cheio de coisa, às vezes uma informação não chega, o cara ali O apreensivo. que é estresse para um é felicidade pro e Foca. O Foca tá ali todo feliz, Olha aí. brincalhão, alegre, batendo a mão. É isso Me dá um aí, é o trabalho, Foca. me dá um trabalho. O deadline, Show. né? A gente chama de deadline, né? Show. No jornalismo, quando você tem data para entregar as coisas. Sim. Meu deadline é às 5 da tarde, o cara da redação, o meu chefe do jornal ou do caderno, da sessão, tá cobrando porque você vai ser ainda corrigido o seu texto. E isso é uma outra coisa interessante. A gente não pode ter orgulho, né, Murilo? Porque o seu texto voltava muito. O meu texto voltava pelo menos 3 vezes. Oi, Jane, você esqueceu isso aqui? Pô, informação tão clara assim. Mas, como você falou, a gente está tão dentro da notícia que às vezes você não percebe que ou você está sendo redundante Sim. ou você está deixando alguma coisa escapar, que é a notícia. Mas eu acho legal isso daí, até porque é o seguinte, né? Tudo na vida você tem o top, né? O meio do caminho e o ruinzinho, né? Eu acho que quanto mais filtro você tem para que melhor chegue a informação, né? Para quem vai receber, né? Você tem a preocupação do veículo na melhor maneira possível de dar aquela notícia, né? Uma coisa que a gente aprende logo no começo, eu acredito que você teve mais experiência na mídia escrita. Então, eu vou só pincelar aqui, porque isso eu também utilizo na TV. Mas o texto tem que ser simples. Ele não pode ser rebuscado. Por quê? Porque a notícia tem que ser transmitida. E você tem que pautar por baixo, não é? Uma pessoa com mais informação, que tenha acesso a mais livros, que tenha acesso a mais cultura, Tá no vocabulário ela médio vai ali, né? conseguir ler o simples. Então, Sim. você atingiu o objetivo. Agora, uma pessoa simples, que não tem acesso à leitura, que não vai ao teatro, que não vai ao cinema, que não ouve uma música diferente da que é tocada no rádio, que não tem repertório, não tem vocabulário, etc., ela não vai conseguir ler uma palavra rebuscada. A própria palavra rebuscada já é muito. Assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem, né? Quando você pega, por exemplo, uma decisão judicial, ela tem muitos termos, é o juridiquês, né? Termos técnicos. Em latim, né? Então, assim, obviamente, quem não estudou, quem não tem conhecimento daquilo, fica boiando, né? E assim, eu acho que o bom jornalismo precisa fazer exatamente o contrário, né? Falar, eu preciso dar essa notícia aqui ad cautela, Sim. né? Mas eu preciso que a pessoa entenda o que é o ad cautela. Sim. Né? E isso nós não estamos dizendo que você tem que ser simplista. Sim. Você pode ser simples na comunicação sem ser simplista. Você não Sim. está ofendendo uma pessoa falando, olha, já que você não entende, então fica com esse lixo de informação. Não. Você pode, e é papel do jornalista, eu acredito muito isso, você manter no mínimo, uma linha de respeito. Eu preciso passar uma informação, vou fazer uma comunicação e eu tenho que imaginar que eu estou falando com uma pessoa simples, mas também vou atingir uma pessoa mais elitizada. Essa pessoa mais elitizada, no sentido da informação, não estou falando de posses, Sim.
ela tem outros veículos para procurar. Ela pode se aprofundar naquele texto, né? Então, ela já, por ter mais noção e acesso, ela vai buscar um veículo que atenda ao desejo dela, que é um alto nível. Sim. Entendeu? Aquilo que Mas o básico o você ouvido tem. gosta mais de ouvir, né? Sim, E o simples é difícil. Eu participei de uma Verdade. área de comunicação onde tinha egos e vaidades elevados até a tampa. Não sei se vocês tiveram a, a ideia do que é trabalhar nesse sentido, né? E no meio a gente encontra muito disso, né? A começar quem trabalha na parte de televisão, na plataforma de TV, os popstars, né? Aqueles que... Tem gente que chega ao topo, mas numa humildade que parece que você nem acaba. Fala, pô, esse cara é... Vamos colocar, de falar até nomes. Eu já tive visitando esquema de produção, por exemplo, você falar do cantor Leonardo. O cara é super humilde. O cara, pô, e o cara tem um nome, uma carreira, né? Que não precisa falar nada, não Uma precisa apresentação. referência, né? Exatamente. O Gustavo Lima, sabe? Os caras falam, meu, o cara é super simples, super tranquilo. E você vê às vezes que a pessoa não tem nem a metade do sucesso daquela, e o cara é de uma pessoa. O artista é de uma dificuldade de você se trabalhar no bastidor e A gente tem é um, complicado. tem um termo pra isso, né? O cara sobe na folha de sulfite e fica com 3,5 metros, né? Soberba. E não sei se você, e não sei se você aconteceu com vocês na própria produção, né? Ou nos bastidores de você estar na produção e você ter que ter aquele jogo de cintura maior. Eu cheguei a trabalhar com um cara que ele falava, eu quero isso aqui. Aí você fazia do jeito que ele pedia. Colocava lá, ele entregava, você entregava para ele. Aí ele olhava e falou, mas pode ficar melhor. Muda para tal coisa. Aí você muda e entrega para ele de novo. Aí ele olha e fala, não, mas é melhor acrescentar isso. Eu falei, cara, não deu. Deu 3 meses e eu falei, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui, porque não dá. Porque eu penso assim, onde você centraliza tudo, você não tem controle de nada. Você não tem controle de nada. Se você não dividir as funções para cada um faça e cada um faça o seu melhor, você não tem controle de mais É nada. gestor, né? Não chefe. Sim, É. entendeu? E vocês já passaram por essas dificuldades, essas situações de que você fala, meu, é complicado? A gente tem uma brincadeira na TV que fala assim que o problema do famoso é a assessoria. Às vezes o cara é super simples, mas o assessor dele faz parecer que o cara é inacessível. Eu vou defender a minha profissão. Na frente, né? Ele é uma coisa. Quando ele chega pra gente Também tem essa. defender, fazer alguma coisa junto, ele é super crítico. Então, como eu estou defendendo o profissional, eu tenho que mais ou menos parecer com ele. Mas aí o que sai como errado, o assessor. Ele joga nas costas do assessor. É isso mesmo, isso também acontece. O cara é, na verdade, um chato, de Sim. galocha. Perdão o Quando os termo. flash, quando tá no flash, ele é um cara super, ele super. muda. Mas Quando aí ele- pagou o flash, o cara já... Aí Isso. ele deposita todo o estresse, ou a cobrança, ou alguma crítica, ele fala aí fica nas costas do assessor. Isso também acontece. Mas existem as pessoas, como você acabou de falar, que já estão num nível tão alto de grana, de sucesso, que entenderam que a vida não é fama, que ele fala, cara, ser rico, famoso, ter dinheiro, acesso a tantas coisas, não me levou a nada, né? Não me tornou diferente. Tenho problemas, sofro com depressão, tomo remédio para dormir, vou ao banheiro. Mas aí a pessoa passou... em algum momento ela teve, sim, um estrelismo. Em algum momento ela provou da fama e depois entendeu que a fama não é tudo. Mas tem um lado também. Às vezes o artista é super gente boa e o assessor quer brilhar mais que o cara. Também. Tem esse lado também. Tem a soberba. O ser humano, ele é Ele soberbo. gosta. Qual a matéria mais interessante que vocês já fizeram, assim, que deu um impacto? Você, com todo esse tempo que você tem, assim, cita algumas, se tiver mais de uma, e a positiva e aquelas que você esperava que explodiu e não explodiu, que não, sabe, que decepcionou você, que você fala, pô, eu achava que isso aqui era a pista quente lá, né, que era matéria quente, e não era quente. Eu fiz uma reportagem, foi muito de improviso. O repórter, eu não estava escalado para fazer a reportagem. Aí o repórter ficou ruim. Tava mal de saúde, falou, Murilo, vai fazer. E eu fui com um fotógrafo, que o cara sensacional. E era a greve do PAS, o sistema de Saúde do Maluf. saúde.
É. Aí ele falou, vamos subir naquele prédio, eu vou fazendo as fotos e você. Quando ele subiu de frente com uma teleobjetiva, aí ele viu os caras fazendo uma festa ali. Pô, bexiguinha, bolo, champanhe e tudo mais. Aí fez as fotos, eu fiz a matéria, né? E nós ficamos ali na meio da Limeira, tinha um barzinho, ficamos ali pro jornal sair, bebendo e tal. Falei, o jornal vai sair. Aí o chefe de reportagem me chama e fala, sua matéria não vai sair. Mas como não vai sair? O Ministério da Saúde ligou aqui e falou para brecar. Então tem isso também. Você pensa que vai dar... Quando eu vim com a matéria, com as fotos, Meu, vou virar o chefe de reportagem falou, isso aqui é a primeira matéria de capa. capa. Eu falei, meu Deus, estourei no norte, né? Pode norte, estourei no norte. Aí eu falei, maravilha. Chegando lá, a maior decepção do mundo, cara. Não vai sair sua matéria. Falei, legal. Aí Trabalhar tem com essas eco, coisas, cara. né? Então. E Às uma vezes que você tem não entrado? pode publicar. E você? E uma que tem entrado? Eu fiz uma coisa que eu não fazia futebol. E teve uma matéria que no doping, eu peguei o doping com a comissão e era um jogador, não vou citar o nome. Quando ele foi fazer, ele meteu outro para fazer xixi para ele no doping. E você viu? Aí eu vi a foto, saiu a foto, saiu na primeira página. Né? Eu lembro até, não fui eu que fiz a manchete, estava jogador erra o passe. Boa. É isso, estava assim. Boa. Essa Travou o entendedor. Gravou, né? Aí tinha ali, tinha um lead, como é que era, a coisa foi tensa, né? Mas o NP vai sair, né? E saiu a matéria na íntegra. Você lembra se no NP tinha muito processo, como hoje todo mundo leva processo? Eu não participei do que deu um boom pro jornal, foi o Bebê Diabo, né? Eu lembro desse troço aí. O que Ave aconteceu? O Maria. Bebê Diabo é o seguinte, no dia do Dia das Mães, dia 11 de maio de 1975, nasce um bebê em São Bernardo do Campo. Só que o parto foi cheio de mistérios. Né? Dizia que o bebê já chegou falando rouco, ameaçando todo mundo. O NP ficou sabendo dessa notícia, por quê? Porque tinha um rádio escuta. A gente tinha essa É uma função função também. também, acabou. Rádio escuta. Manda o repórter lá. O cara foi lá. E realmente as pessoas falavam disso aí. Ninguém viu esse bebê, essa é a grande verdade. Entendi. E saiu essa matéria. Dia 12 de maio do mesmo ano, o que acontece? Esse bebê sumiu da maternidade. Só caso... Aí rendeu mais matéria. Isso aí começou em maio e foi terminar em junho. Né? Ia uma fotonovela, então. Isso, uma fotonovela, justamente. Isso rendeu, não tenho precisão de número, mas deve ter uns 150 mil exemplares no NP. Uma matéria diabólica, né? Nesse inteirinho. Porque todo mundo queria saber o desfecho e acompanhava Todo mundo a queria saber o reportagem. final dessa aí. Aí começou a acontecer alguns casos. Um padre morreu em São Bernardo do Campo, já atrelado pro bebê. Não, é coisa do bebê. Vizinhos viam alguém no telhado destelhando Bebê. Aí a vira casa. folclore, virou Eu vi o bebê tirando as telhas da minha casa. O NP vai lá e essa matéria vai ganhando corpo. Vai ganhando corpo. Fizeram procissão em São Bernardo do Campo para espantar o bebê E ninguém diabo. soube do bebê. O bebê... E aí, como surgiu, acabou. Né? Pode estar sentado em duas cadeiras. Pode estar sentado Ou na em verde ou duas na cadeiras. Verdade, verdade. Mas eu sei uma coisa. É verdade? Tem gente que afirma que sim. Como tem gente que fala que não. Eu não sei. Só uma coisa, foi uma grande sacada isso aí. Alavancou as vendas do jornal. Eu imagino, né? E foi uma matéria que todo mundo fala. Repórter feliz, né? Feliz pra caramba. Porque são os desdobramentos, né? Para você ver, houve uma notícia, algo aconteceu no nascimento do bebê. Ponto.
O jornalista bom, ele vira um roteirista. Não, mas Porque você aqui sabe a que, gente na trabalha- verdade, você tem, por exemplo, os americanos, os caras são, não, Sabem para contar esse história. entretenimento, né? Essas histórias Fazer rebuscadas, férias. os caras são bons pra caramba, né? Então, eu até tenho um exemplo de um programa que eu assistia, né, nesses canais aí de cultura, né? Não é cultura, é tipo Discovery, esse tipo de canal. Sim. Aí o cara contando lá da guerra da Coreia e tal, aí o parceiro dele ficou sem combustível no jato, ele encostou o jato dele na traseira do outro e empurrou. Falei, desliguei na hora. Falei, aí não, né? Tá forçando, né? Mas você vê que tem alguns programas que mostram algumas cidades que a cidade ganha dinheiro com isso. Não, aqui é a terra do pé grande. Sim, o Aí tem aquele turismo. O ET de Aquece Varginha. tudo. Exatamente. Colocou O ET São de Bernardo do Varginha. Campo no mapa. Quem não Entendeu? conhecia São Bernardo do É. Campo ficou sabendo o ABC. Então, porque naquela época né, É. era bem, né, vamos dizer assim, era uma cidade bem menor do que é Bem hoje, menor né? do que é Então. hoje. Sempre foi um polo industrial, mas não era conhecido. Era uma cidade de passagem, né? É isso. São Bernardo o nome da cidade é São Bernardo da Borda do Campo, depois que mudou para São Bernardo, né? Por quê? Porque é a borda da subida, por onde Ah, subiram. sim, verdade, né? Do litoral. Estrada, É. isso. É igual Da quando ladeira. você coloca uma matéria de um serial killer, por exemplo. Aí você fala, o cara tá em tal lugar. Pô, você imagina, você pegar aquele bairro, aquela população local, vira um negócio bomba pra tudo quanto é jeito. Porque aí procura dar a imprensa para toda pra ir pra outro lugar. E aí você pega as outras matérias, você pode ver que essas matérias que os caras falam que... Fugiu até o nome. Quando você quer... Quando você quer tirar o foco de uma matéria e você pega uma outra matéria que você coloca no lugar, você coloca lá, olha, nesse lugar aqui tá acontecendo tal coisa, e você tira Notícia marrom, né? Isso. Aí você tira um foco político, alguma coisa que vai... Aí você busca e coloca outra coisa no lugar. E isso acontece muito aqui no Brasil, né? Fala, peraí, vamos tirar isso aqui da mídia aqui, porque isso aqui não tá, né? Você distrai, né? Você Exatamente. usa uma então. situação para Manipula, né? distrair de uma outra. Isso acontece o tempo todo. E quem trabalha em TV ou com mídia sabe que isso é mais real do que você pode imaginar. Mas eu queria contar da minha experiência. Conta aí, conta aí. Sim, claro. Rapidinho. Eu tive 2 situações como repórter que, assim, foram fantásticas e das quais eu tenho saudade. Eu era bem jovem, estava recém-mãe e trabalhei na Assembleia Legislativa como repórter de um programa chamado O Grande Estado de São Paulo. Eu acho que foi o meu melhor, profissionalmente falando, como repórter, como jornalista, foi o meu melhor emprego, assim, porque eu era a pauteira, eu era a repórter, né? Eu tinha minha diretora, tal, mas a gente saía com uma pauta já do gabinete. Só que quando você está na rua e você tem tempo, eu não tinha deadline era um deadline mais longo. Você pode caçar outras pautas. E como era a Assembleia Legislativa, eu tinha muita pauta. Sim. Falar sobre problemas da comunidade, né? E eu lembro que aqui no Hospital da Cachoeirinha, eu acabei tendo que vir aqui fazer Alguém foi lá no gabinete, reclamou do atendimento, o deputado mandou a gente para cobrir, né? Para aferir as informações. Cheguei lá, eu e o meu câmera, que era a equipe, era eu e o meu câmera, que também era motorista. Que também existe isso. Bate escanteio, corre pra cabecear e Exato. ainda apita o A gente gol. não estava falando sobre isso. As equipes, elas foram Sim, enxugando. foram. Né? Mas o importante era que a gente amava o nosso trabalho. Você não trabalharia até de graça? Porra. Porque a gente ama a nossa profissão. Então, você não vê os problemas, você quer trazer o resultado. Né? E eu lembro que a gente chegou na porta do hospital e você não pode entrar com... Eles não autorizam. Com câmera não né? pode. Até porque era uma denúncia. Sim. Então, microfone desligado, câmera abaixada, procurei o gabinete ali. Olha, eu sou Edjane, do programa Grande Estado de São Paulo. A gente recebeu uma denúncia de uma... Fui com a paciente, né? Tararará. Você poderia me dar uma sonora? Me dar uma entrevista? Perguntei. Olha, o hospital não se responsabiliza, a gente não... Não, mas ela está aqui falando, me entregou os documentos, bem Celso Russomano. Sim. Entreguei os documentos, mostrei para ela, né? Falei, não, só queria saber, não importa qual a sua resposta, eu vim aqui para ouvir o seu lado, porque a notícia sempre tem, toda informação tem 2 lados. E aí a moça falou, não, porque a gente não tem interesse, não quero, você não pode entrar com a câmera. Não, a gente não entra, a gente grava a senhora aqui na frente e tal, só para a gente dar assessoria
para essa paciente, né? A gente quer ver o lado de vocês, justificar. Fim das contas, a moça não quis falar, a diretora do hospital. Não vou lembrar, isso faz muitos e muitos anos já. Mas eu lembro da adrenalina aqui, ó. De você correr atrás da informação, de você se sentir útil em capacitar, em ser a ferramenta por onde... E há muito tempo atrás ali era quase uma zona de guerra onde você estava. Então, olha, foi em 2007, 2008... Medicina de guerra. Ali, mas foi para mim como repórter, não importa, assim, nem sei quem é a pessoa, não, mas a informação fato, e o trabalho que eu tive para ir atrás da informação, sair com uma pauta, respeitando a dor da pessoa ali que estava na minha frente, olha, é injusto, não, e ver a indelicadeza da instituição, né, em defender o seu ponto de vista, ao invés de vir e se solidarizar com a pessoa, não foi assim. Né? Mas o que eu fiz? O que eu quero falar, aqui o foco não é a notícia, mas o nosso trabalho. Sim. Né? A estratégia para dar a notícia. Porque eu não podia voltar para o gabinete ou para a redação sem informação. Caramba, você foi até lá... De mãos vazias, né? Não posso, tenho que fechar essa pauta. O que eu fiz? Falei, Marcão, câmera ligada, abaixa a câmera. Fica lá, você não vai entrar, eu vou entrar. Liguei o microfone. Cubinho aqui, né? Olha, fui de novo. Moça, por favor, né? Doutora. Não era doutora, né? Senhora, chefe, sei lá. Tô aqui, por favor. A senhora não pode pelo menos me dar... Vamos lá. Eu cavei a informação. Eu fiz a pergunta de uma forma diferente para parecer câmera escondida. Eu me senti fazendo uma coisa super errada. Porque o coração, assim, adrenalina mil. Mas eu tava pensando que eu ia levar uma... Sim. Se eu não voltar, eu não alguma coisa eu tinha que levar, né? Eu tinha que trazer alguma informação. Chegando, pois ela me deu. Ela, no final das contas, sem mostrar, o microfone estava ligado, a câmera estava ligada, ela não sabia que estava sendo gravada, né? Mas ela me deu a informação que eu precisava. Se era verdade ou não, não importava. Mas a minha matéria teve começo, meio e fim. Antes disso, a gente fez a entrevista com a pessoa que tinha solicitado ou feito a denúncia, né? Então, a matéria entrou direitinho, acho que foram 4 minutos. Mas, para mim, como jornalista, naquele momento, eu me senti realizada. Eu falei, cara, eu não acredito, eu consegui, correndo risco, como vocês falaram. Ali era uma zona de guerra. Mas, para você ver, eu nem pensei no a pergunta risco. de $1 milhão. O deputado era da oposição ou da situação? Porque se for da situação, não veiculou. Ele estava batendo. Óbvio então, que oposição. Ele estava batendo. Aí passa. Porque ele tinha... O cliente dele é a população. Então, no caso, ele tinha que defender quem foi até o gabinete pedir ajuda. E uma outra situação foi em Santa Rosa do Viterbo, que é a cidade da música clássica em São Paulo, ninguém sabe. Nesse programa, eu viajava os distritos de São Paulo, os municípios. Então, eu tinha pauta nova todo dia, eu viajava muito, foi muito bom. Foi o meu melhor emprego nesse sentido, porque para jornalista que gosta de viajar, todo de uma pauta diferente, imagina? Visitar, né? E eu caçava as pautas. Santa Rosa do Viterbo tem um palacete, que eu não vou lembrar de quem é, mas hoje é uma fábrica de sabonetes. Esqueci mesmo. E esse palacete, ele tem capangas. Você não pode entrar lá naquele... Caramba. Só que eu saí da redação com a pauta. Tipo, Ediane, com tudo certinho. Conversei com todos os contatos. Assessoria eu fiz. Peguei o serviço. Quem eu vou entrevistar, sobre qual tema. Mandei a pré-pauta pro cara. Tava tudo ok. Chegando lá, entramos. É lindo lá dentro. Tem a... Sabe, esquema feudal? Tem a casa lá em cima do dono, que de baixo administrava, tem uma ferrovia lá dentro. Putz, cara, muito bonito. E eu lá, fazendo a pauta, pegando trechos com meu câmera, né? Falo, Marcão, faz esse take. Marcão, faz esse take aqui, faz isso, aquilo outro. Tudo certo. De repente, do nada, como apareceu para você o seu chefe, falando não vai entrar matéria, vem um cara lá do escritório e fala assim, a senhora pode se retirar, por favor? Do nosso lugar aqui, né?
Falei, não, mas eu tô autorizada. Mostrei o release, mostrei a autorização, os fax. Na época ainda tinha fax. Apresentei e falei, não, tô autorizada. Falei com fulano, não, a senhora está sendo convidada a se retirar e a senhora vai precisar me entregar a fita. Naquela época, a nossa câmera não era digital, era analógica, de quem eu tenho muita saudade. E eu só olhei pro o Marcos, a gente já era parceiro, né? Virei e falei assim, não, o senhor não tem autorização, eu não tenho que te entregar o meu material, é o meu trabalho, está autorizado, eu não fiz nada de errado. Perguntei, o que aconteceu? Não, é porque a senhora não pode entrar, a senhora está filmando. Eu falei, não, mas isso tudo vai fazer parte Da matéria. da matéria. Eu preciso ilustrar o que na entrevista foi dito. Tentei ali articular com o cara e nada. O cara era só mandado. Alguém mandou ele fazer aquilo. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo. E eu não posso ser desrespeitosa, porque eu estou numa propriedade privada. Pertence a alguém. Então, Sim. eu tenho que ser respeitosa. E você está defendendo uma instituição também, né? Também, exatamente. E eu não posso fechar as portas para mim, porque você tem que pensar em tudo. É muita informação ao mesmo tempo acontecendo. E você tem que lidar também com o seu emocional, da sua adrenalina ali, né? E aí eu fiz um sinal pro Marcos. Falei, não, tá bom, a gente te entrega a fita, então. Perdeu uma, né? Virgem. Não, só fiz um sinal para ele, assim, pode entregar, Marcos, a fita. Ó, tá, fica aí. Entrega a fita para ele, né? Se esse é o problema, a gente, né? Recebeu a fita Fácil, do pica-pau. fácil. Aí Na beta câmera. era uma beta. Entreguei perdi uma. E era Hoje não caro, vale hein? nada, mas Mas era muito caro. Era, cara. e aí entregamos uma fita para ele, saímos, né? Eu tinha outras pautas para fazer, mas a gente voltou gargalhando, né? Tipo, e também tentando entender por que a gente fiz a matéria, não fiz até onde eu achei que não. Não ia ser ofensivo? alguma coisa assim, né? Ofensivo. Não, porque até hoje não tem uma explicação. O cara simplesmente falou, não, a gente quer que você saia. Mas... E eu obedeci, mas a matéria ficou tão bonita. Era sobre a cidade de Santa Rosa do Viterbo. Então eu fiz uma coisa mais turística, sem denúncia, sem nada. Sim. E a gente ia contar a história do palacete. Então, mas em alguma coisa aconteceu ali que eles mudaram de ideia. E eu, como detentora da informação, por ter capturado ela, também tenho que ter a responsabilidade de não ferrar o meu nome, né? Perdão o termo, mas Sim. se a pessoa ganha um processo, Sim. como ficaria o meu veículo? Assumiria isso? Eu diria, o que você fez? Então, mas eu estou contando da experiência, né? Tentando... É um frio na barriga. Eu imagino quem cobre guerra. Você sabe que está correndo risco de morrer ali pelo bombardeio, mas você está com a informação na mão. Tinha Cabrini, né? O cara, Não, Cabrini não, é o- tinha um- Aí que Cabrini é tá. um Tinha um cara outro, que- tinha um Isis outro também, Isis que Camperini, fazia o não Globo tá. Rural, um senhorzinho. O Valmor. Se eu não me engano, ele perdeu uma perna, né? Eu não lembro. Então. Ele foi. É que ele cobriu o Vietnã, Isso, entendeu? Eu posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, ele teve um Eu problema já lá. não tenho essa- Então, esse diferencial, porque assim, nós saímos aqui, nós somos de diferente veículo. Nós estamos cobrindo a mesma matéria. Tem que ter esse diferencial. O NP tinha isso. De você buscar aonde você não vai. Eu tenho que dar um diferencial para o meu jornal, para o meu veículo que eu estou defendendo ali. Defender a matéria na sua íntegra, certo? Com todas as camadas do jornalismo que eu volto a citar, porque eu defendo isso, mas você tem que achar um diferencial. E o repórter do NP, ele tinha esse diferencial. Quando ele ia cobrir alguma coisa, né, um homicídio, alguma coisa, ele procurava ali coisas diferentes que você não estava vendo. Teve uma situação, uma matéria que assim, um adolescente ele foi expulso de um colégio, mas nada a ver com aquilo que foi colocado no jornal. Só que esse adolescente ele tinha chulé. E o que foi a matéria? Adolescente é expulso do colégio por causa do chulé. E tem os pés dele assim na foto. Meu Deus do céu. É o diferencial. Todo mundo. Porque isso aí deu um grande boom. Que o cara foi na delegacia de ensino. Porque não Hoje um podia grande expulsar. bullying, né? Um processo enorme, né? Não, lógico. Mas você viu o diferencial do repórter? Todo mundo tava. O porquê que ele foi expulso, o que ele fez, ia no histórico dele, as notas dele, o comportamento. Não. Ele foi um cara totalmente safo também, né? Sim. Falou, meu, o cara que foi expulso, ele tinha um chulé. Ele usou isso como
com manchete. Aí ele falou, chulé? Olha a informação. Como que se uma pessoa que não tá antenada passa batido? Aí o repórter, não, chulé. Meteu Pronto. os pés de uma pessoa, não era dele, lógico. E a matéria saiu assim. José Hamilton Ribeiro era o nome dele. Ele pisou, Do repórter? ele pisou numa mina no Vietnã. Tava cobrindo Ele o é Vietnã. correspondência de guerra mesmo. Então, pisou numa mina e acabou perdendo a perna Ossos do ofício, olha, né? se ele pisou numa mina e perdeu a perna, ele ganhou a vida, né? Não sei se você lembra dele aí. Entendeu? Não Entendeu? lembrava dele, não é da minha... Ele fazia Globo Rural. Como eu gostava de assistir Globo Rural, eu lembro dele. Ele fazia várias matérias do Globo Rural. Vilar, estamos chegando próximo ao fim. Eu vou fazer uma última pergunta minha. Opa, vamos lá. Para depois as considerações finais daí do... Papo hoje- bom, flui, a gente nem hoje vê é- o tempo passando. Hoje com dois grandes jornalistas, né? Murilo Bressan e Edgene Bento. Ed Bento. Vamos lá. Grande sonho ainda de vocês para ser realizados, sabe? Expectativa de... né? Vocês vêm de grandes experiências jornalísticas, de grandes empresas. Qual é o sonho hoje ainda a realizar na área do jornalismo para vocês? O que vocês pretendem ainda fazer? Eu tô fazendo muito freela, né? Já faz um bom tempo que eu faço freela. Eu acabei um projeto agora de assessoria de imprensa da Fundação Casa. Serve muito de experiência. E só que acaba o contrato, não tem como renovar, depois de um ano renova, mas eu não sei se eu vou fazer isso. Mas o coração tá batendo, né? Adrenalina. E a gente vai se reinventando. Eu, de fato, não sei o que eu espero do futuro, o que eu espero do jornalismo, né? Eu acho que ele está se reinventando também a cada dia. Mas você tem que estar inserido no mercado para você saber dessa transformação. E é isso que eu quero. Eu não tenho medo de trabalhar, faço qualquer coisa, já fiz muita coisa. Fiz fotografia, assessoria de imprensa, câmera. Quer dizer, eu estou no mercado cheio de garra. Aí eu vou falar, 55 anos. Bom, o coração tá batendo ainda. E eu penso ainda no futuro de ter alguma coisa como freela, como efetivo, não sei ainda, mas eu pretendo fazer alguma coisa. Não sei o que ainda, né? E como eu fiz pós-graduação em semiótica, né? Uau, que legal. E a semiótica é a ciência que estuda, que abarca toda Símbolos, né? a linguagem verbal e não verbal. Pode ser nessa vertente também, então vou ver aí o que eu vou fazer ainda. Mas o coração tá batendo e cheio de vontade. Eu, como jornalista, eu me realizei nessa grande experiência que eu tive como repórter. Eu realmente, assim, ganhei bem, trabalhei fazendo o que eu gostava. E eu volto no assunto da foca. Eu vou encerrar falando sobre isso. Por quê? A gente está sempre se reinventando. Não tem um padrão, digamos, um manual de redação. Não. Como ser humano e como trabalhando com linguagem, trabalhando com informação, trabalhando com comunicação, não tem como você falar que eu estou bem do jeito que eu estou. Não. Isso não é saudável, isso não é natural, isso não faz bem para ninguém. A gente tem que buscar sempre evoluir, né? E a evolução está nesse prazer de trabalhar. Você quer trabalhar, você quer mostrar que você sabe. Por quê? A inteligência artificial está aí. Convenhamos, ela vai afetar a todos. Todos. Não é? Tem que aprender a mexer, como a gente aprendeu a mexer com a internet, como aprendeu a mexer com câmera, como aprendeu a mexer com aquelas nossas máquinas de fotografia, que eu nem lembro o nome, que eram analógicas, que a gente tinha na faculdade. Mas hoje a informação e a comunicação, ela é viva, ela continua viva. Então, ou você se reinventa, ou você se prepara e se mantém antenado, ou você morre, mas não é porque morre no sentido de fica para trás, Obsoleto, não no sentido de obsoleto apenas. Sim. Porque você quer comunicar, todo mundo se comunica. Sim. O tempo todo. Então, você vai encontrar a sua forma. Não existem fórmulas mágicas. Faça o seu, né? Bem feito. Vai ter um lugar ao sol para você. Agora, novos sonhos, todo mundo tem. Quem não quer? Vocês estão aqui no podcast. Mas podia ser num rádio. A gente podia estar num rádio, podia estar numa emissora de TV. A mensagem ainda é a mesma. O que muda é a embalagem. Então,
o que eu preciso fazer para me manter comunicando? Porque é isso que mantém a gente feliz. É o brilho nos olhos, né? É Não é? salutar. Por É isso que eu salutar lembro do fazer Foca, isso. porque o Foca, ele entrava na redação querendo aparecer. Depois a gente entra numa fase da nossa carreira que você tem que pagar conta. Então você não tem mais aquela coisa, putz, eu quero ficar famoso. Não, eu quero ter o meu para trabalhar e manter. Zona de conforto, né? É isso Mas aí. tem essa fase onde você quer ser o ferradão, você quer seu nome vai estar lá no jornal assinando. Hoje em dia, eu tô feliz, sabe com o quê? Porque eu já me realizei. O que me realiza é manter o meu trabalho sendo feito. Eu desculpa o gerúndio A aqui. carreira que você já montou, né? É, Sua história, né? mas a sua trajetória conta a sua história, né? Não importa que eu não trabalhei na Globo. E só um adendo, pegando esse gancho que você falou, acordar de manhã, fala, eu vou trabalhar, cheio de energia. Você não pode perder isso. Você pode ter 50, 60 anos, 40 anos de profissão. Se você perder esse brilho, você para que já não é o que você Troca vai- de profissão, sei lá. Troca de profissão, é. Porque você tem que estar disposto a encontrar coisas novas. E estar disposto a trabalhar. Ainda que seja na rotina. Na Eu acho que rotina. isso que é o interessante. Porque Isso é salutar. não é, Muni? Eu trabalho, seja em qual meio for. Hoje quer dizer, eu fiz a minha carreira como produtora de televisão. Então, ainda que jornalista, o que me brilhou os olhos foi o bastidor. Então, lidar com o assessor de imprensa, com a parte técnica, ter os meus colegas de trabalho, falar com o sonoplasta, falar com o assessor de imprensa, ver a parte do apresentador, preparar o apresentador, fazer o roteiro para ele, ver se os contatos estão corretos, se chegou o café, sabe? Essa parte que ninguém vê. Exatamente. Mas é isso que eu E que faz uma diferença monstruosa, né? faz. Você sabe quando o ambiente, quando foi preparado ou não foi, Sim. não é? E estar aqui, por exemplo, hoje, eu sempre fui a que montei por um entrevistado. Sim. Hoje eu estou sendo entrevistada. Então, é a mesma comunicação, mas é uma outra visão dela, um outro prisma. E isso eu precisava estar aqui, digamos, né? Não é o meu lugar. O meu Sim. lugar é atrás. Sim. Mas eu estou me lançando numa experiência, porque isso é comunicação. Eu estou fazendo comunicação de alguma forma, né? Então, o que vier para nós, o que importa é que a gente esteja fazendo o que a gente ama, Show. que é comunicar. Diga aí, Costa. Comunique-se. Vamos lá, considerações finais, né? Murilo, fica à vontade aí para falar da família, agradecer. Rede social. Passar a sua rede social, contato para quem quiser te contratar aí na parte de televisão, teatro, cinema, roteirista, podcast, né? Jornalista investigativo, fotógrafo, tamo lá, vai lá. Que está embaixo, hein? O jornalista investigativo não tem mais. Gratidão, gente. Gratidão acima de tudo. Agradecer vocês, né? Roberto. Maurício. Agradecer Maurício. A Ed, minha companheira de bancada. Pessoal da técnica. Arthur. O convite de participar do Pod Norte. Para mim foi gratificante. Espero que as pessoas de casa gostaram aí e quiser me contratar para qualquer coisa, até para animar velório, a gente abraça. Tinha um nome pra chorar, eu lembro disso aí. Se quiser que eu chore também. Capideira, né? Eu não quero saber quem Capideiras. morreu, eu quero chorar. Então é mais ou menos isso. 11, né? São Paulo, 96466-5556. Prissan, muito obrigado a todos. Repita. 11 96466-5556. Gente, obrigado. Rede social, como é que você acha? Tem o Instagram, que é Murilo_compre, @ eu não sei direito, depois eu passo para vocês aí. Eu esqueci. É o @ Murilo. @ Murilo, Isso, mais ou menos provavelmente isso, você vai assim, me achar lá. Colocar Murilo Prissan vai me achar lá, tá bom? Obrigado, gente. Ed, Gente, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Se você estiver assistindo a gente em qualquer horário, que bom, que alegria, que experiência maravilhosa. Ouvir, né, praticar a escuta e também desenvolver a comunicação de uma forma diferente, com liberdade, que se a gente estivesse num programa de televisão, eu já estaria lá, deu. Aqui a gente Exatamente. tem
O podcast você pode... É mais flexível, É mais né? flexível. Parabéns pelo conteúdo, parabéns pelo trabalho de vocês, pela energia que vocês colocam todos os dias para que isso aconteça. A gente sabe que não é fácil equilibrar tantos pratinhos, né? Todos aqui têm carreira, todos têm família. Sim. E a gente, bem-vindo à vida adulta, essa é a vida adulta, né? Jornalismo. Não indicaria a faculdade de jornalismo para quem quer trabalhar como eu nos bastidores, né? Vai fazer rádio e TV, vai fazer um curso técnico curto para você tirar o seu DRT. Estou dando dica prática aqui, tá? Sim. Agora, se você quer ser romântico na sua profissão, vá fazer. É uma ótima faculdade. Infelizmente, o nosso país não dá mais uma... Eu sinto muito isso, porque, como a gente conversou, todo mundo hoje pode ser um jornalista por causa dos acessos às informações, por causa de tudo que o Murilo falou, né? Infelizmente, a não valorização do que é ético e essa bagunça que estamos vivendo. Mas indico para você que gosta de comunicação, que quer trazer a comunicação, se ferramente, né? Se ferramente para isso. Seja o melhor no que você se propuser a fazer. Você escreve bem? Se prepare para escrever melhor. Você fala bem? Tem um vocabulário adequado? Vá ler, né? Você gosta de música? Vá para essa área. Procure empregos pequenos, não importa, né? A gente começou como? Eu era estagiária na rádio que ninguém ouvia, digamos, mas cresci, né? E deixo aqui os meus contatos. Ediane Bento, você me acha no Instagram como Ediane Bento, @EdianeBento. Estou no LinkedIn também. Estou sempre trabalhando. Tive aí um período de 2 meses de férias, porque fazia muito tempo que eu não pegava. E estou feliz com a minha vida, com a minha carreira. Me sinto uma profissional realizada. Gosto do que faço. Sou competente. Sou confiante. Acho que o mercado, o mundo precisa de gente que tem intenção. Então, seja intencional nos seus projetos, seja intencional naquilo que você se propuser a fazer, que vai dar certo, vai dar bom, não importa o que você faça, desde que você seja intencional. Carregue uma mensagem positiva, o mundo está muito dark. Seja positivo, carregue uma mensagem de paz, de alegria, coloque vida, proporcione vida na vida das pessoas e bora trabalhar, que é isso que a gente gosta. Obrigada por tudo. Próxima semana, não sei quem vai estar por aqui, porque eu não vi ainda a agenda, né? Sim. A gente tem nossos rancalabos aqui também de alguns acertos e erros que a gente vai, com o tempo, ajustando, né? Não somos a IA. Somos seres humanos. Entendeu? A gente às vezes acorda e olha algumas coisas e entende, outras coisas a gente não entende, vai falar, e é com o tempo, né? Podcast eu aprendi que as coisas vão se encaixando com o tempo, tanto na apresentação, comentários, técnica, e nós vamos se ajustando, e quando a equipe já começa aí, vai com 6, 7, 8 meses estando junto, você acaba só olhando, a pessoa já sabe o que é, só entendendo onde está cada um no seu entendimento de um dia bom, um dia ruim, ou fazendo esse dia ficar bom, fazendo. E eu penso o seguinte, né? Eu acordo tentando fazer o meu melhor, né? E espero sempre estar fazendo o meu melhor, tanto para ajudar pessoas, como a ideia do Pod Norte é trazer conhecimento, notícias, empreendedorismo, abrir portas para que pessoas mostrem o seu trabalho. Legal. Que idade não tem nada a ver com o que o pessoal fala, tem a pessoa que não. A experiência traz muito, sabe? Acho que tem quando você achar, a Ed falou, não, passei do tempo, não. Você faz o seu tempo. O Deus do impossível, aquela coisa de falar assim, ó, a última vez que eu fui na faculdade lá, tinha um senhor de 70 anos fazendo direito, sabe? Então, e fazendo direito como se fosse um menino de 20, sabe? Sabe? E colocando aquele de 20 no bolso, sabe? Então, por quê? Porque ele tá vivo, é que nem você falou, eu tô respirando, eu tô vivendo. Então, enquanto eu estiver vivo, eu quero ter essa vontade de dar o meu melhor, de dar oportunidade para as pessoas virem aqui no Pod Norte, junto com toda a equipe que está aqui, que ninguém brilha junto, entendeu? O Pod Norte vem a ideia do que somar. Eu, Maurício Vilar, Beto do ZN, Arthur, entendeu? E outras pessoas que colaboram com a gente, com nossos colaboradores, que estão acreditando nesse projeto, que essa que é a verdade. Eles estão acreditando que a gente possa contar histórias de gente empreendedora,
pessoas de sucesso, gente que está buscando uma luz ali, falando, olha, essa é a minha história de vida para inspirar outras pessoas. Entendeu? Essa que é a ideia. E essa soma de experiências que faz a gente todo dia, que nem o Vilar fala nos outros programas, todo dia que a gente vem aqui, todo sábado que a gente está aqui e a gente escuta essas histórias, enriquece o nosso conhecimento e mostra que como é legal você ouvir, né, essa troca de informação, tanto no bastidor, né, quanto quando você está participando da mesa. É uma honra receber, ter ouvido essas histórias de vocês, sabe? Esse brilho no olhar quando vocês falam da carreira de vocês. Levem isso sempre com orgulho, sabe? Foi um prazer fazer o curso junto com vocês aí, que a gente vai estar encerrando. E aquelas pessoas que estão no curso com a gente lá, que a gente olha e fala, caramba, que pessoal genial. Uma molecada nova cheia de gás, misturado com a gente que é mais velhinho, que chega ali também e mostra para eles que a gente tem um gás ainda ali e pode fazer diferente. Vilar? Isso aí. Sem encerramento aí, Vilar. Vamos desejar a todos um final de semana maravilhoso, abençoado, né? Que Deus nos proteja aí no final de semana. E, claramente, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, vai lá no sininho de notificações. Quando tiver um corte aqui, uma informação do Pod Norte, você recebe aí, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like aí. Deixe um like para o Pod Norte. Aí, não pode errar. Misturou as estações. Beleza? E para alugar o estúdio aí, ó. Opa. Só alugar o estúdio. Aí fala Você quer alugar aqui o estúdio aqui que nós usamos, que é o estúdio do ZN Mais Notícias, entre em contato aqui com o Arthur no telefone 11 9 3493 2920. É o 11 9 3493 2920. Aluga o estúdio aqui, vem fazer podcast. Um abraço, pessoal. Ficar com Deus. Bom final de semana.